Olá, eu sou o professor Danilo e de novo nós estamos com mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que sempre cai também nos vestibulares, que é o totalitarismo de direita. Na questão do totalitarismo de direita, nós vamos ficar estudando mais especificamente o nazismo e o fascismo, mas os dois estão englobados no totalitarismo de direita, ok? Só para começo de conversa, é melhor nós fazermos uma definição, Se eu falo em governos totalitários, eu estou falando em governos onde o líder, o personagem principal da política de cada país, ele vai assumir um caráter de poder total. Ele vai personificar em seu país, em seu território, a autoridade máxima, muitas vezes parecendo até mesmo uma autoridade, parecendo não, é realmente uma autoridade ditatorial. Os dois casos que nós vamos estudar na videoaula de hoje diz respeito na Alemanha ao nazismo, com Adolf Hitler, o nosso famoso Adolf Hitler, e na Itália com o Benito Mussolini. Dois governantes que exerceram funções totalitárias. Então nós vamos entender por que eles assumiram o poder, quais foram as condições que permitiram com que eles chegassem ao poder e os desfechos dessa tomada de poder em cada um dos respectivos países, tanto na Itália quanto na Alemanha. Tudo bem? Então, vamos lá. O totalitarismo de direita, porque o de esquerda, nós vamos ver numa próxima videoaula, que é o Stalin, lá na União Soviética. O totalitarismo de direita ele vai surgir naquele período chamado entre guerras, período que vai desde o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. É esse período entre guerras que marca o totalitarismo de direita, ok? E o totalitarismo ele surgiu naquele contexto de que as pessoas estavam desacreditando no liberalismo, as pessoas estavam desacreditadas da liberdade de mercado. Só para termos uma ideia, em 1929 nós tivemos a famosa crise da Bolsa de Valores de Nova York, crise que se espalhou pelo mundo todo, e as pessoas do mundo todo que até então defendiam, por exemplo, o liberalismo econômico, a liberdade das pessoas individual, essas pessoas vão começar a perceber que o liberalismo não conseguiu, principalmente o econômico, não conseguiu impedir a crise que se espalhou por todo o mundo, afetou o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Então, a partir dessa crise de 29, as pessoas começaram a ficar bastante desacreditadas em relação ao liberalismo, principalmente econômico. Então, nesse contexto, surgem pessoas que começam a pregar o quê? O contrário, Ao invés do liberalismo, um intervencionismo do Estado, um governo mais forte, um governo mais autoritário que controla a economia. Então, nesse contexto, Hitler e Mussolini, eles defendiam essas ideias de que o liberalismo não estava funcionando. Então, somado com a crise, formou um terreno próprio para que suas ideias começassem a ganhar maior importância, tá bom? Além do liberalismo, eu não posso esquecer o seguinte, eu não posso esquecer que a burguesia de todos os países, estavam com medo que a Revolução Socialista que aconteceu lá na União Soviética em 1919 também se espalhasse por outras partes do mundo. Então vejam bem, crise de 29, muitos países na miséria, população na miséria, greve, manifestações, protestos, as pessoas desacreditando no liberalismo, os burgueses com medo do socialismo, Então a burguesia vai apoiar o quê? Na Alemanha e na Itália, a tomada de poder por esses governos fortes
do Hitler e do Mussolini. Por quê, professor? Se eu tenho um governo forte, autoritário, que coíbe qualquer tipo de manifestação, tá? É mais difícil o quê? Que seja implantado o socialismo. Então, obviamente, os burgueses vão o quê? Se aliar com as ideias do Hitler e do Mussolini. Então, por trás desses regimes tão bárbaros, como muitas vezes é pintado pelos historiadores e pela televisão e pela imprensa, né, e pela cultura geral, por trás do Hitler e do Mussolini, eu tinha ali a burguesia, ok? Então, qual que foi o contexto, professor, que fez com que Hitler e Mussolini assumissem o poder? Aqui, né, os nossos principais personagens: governo de direita, Hitler e Mussolini, tá? E no totalitarismo de esquerda, eu tenho o Stalin lá na União Soviética. Lembrando que na aula de hoje, na videoaula de hoje, o foco vai ser os regimes totalitários de direita. Tudo bem? Vamos começar então pelo Adolf Hitler. Quem foi Adolf Hitler? Como que ele começou a galgar ali o desejo de ter o poder? Qual que era a ideologia do Partido Nazista? Isso que nós vamos ver agora. Tudo bem? Adolf Hitler, tá? Só para contextualizar um pouquinho antes, em 1918, já quando termina a Segunda Guerra Mundial, o Kaiser, não é marca de cerveja, não estou sendo pago para fazer propaganda, né? O Kaiser, que era o título do rei, né? Guilherme II, ele renuncia, e aí abre espaço para que seja instaurada na Alemanha, né, no lugar da monarquia, a famosa República. No caso específico, a República de Weimar, que vai durar até 1933, quando Hitler toma o poder. Nesse sistema de república que é criado na Alemanha, o presidente, ele nomeava um chanceler. O chanceler era o primeiro-ministro, era quem de fato tinha maior autoridade e poder. Tudo bem? Então, é nesse sistema que o Hitler vai começar a governar, vai começar a colocar, articular as formas de chegar ao poder. Inicialmente, ele foi bater de frente com o sistema até vigente, ok? Ou porque ele vai fazer uma revolta, já vou chegar nesse ponto. Mas só para voltar aqui na contextualização, em meados de 1923, depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava, né, destruída, estava ainda muito endividada por causa da guerra, havia sofrido várias humilhações pelo Tratado de Versalhes, ou a inflação era uma inflação galopante. Só para ter uma ideia, né, $1 chegou a equivaler 4,2 milhões de francos. Aqui eu coloquei dólares, mas está errado, tá? Então, $1 equivalia a 4 milhões da moeda alemã. Era uma inflação gigantesca, uma inflação mega galopante, ok? O povo não estava mais suportando essa situação. E aí o que vai acontecer? O Hitler, que nessa época ainda não tinha tomado poder, tá? Ele havia sido destacado, tinha se destacado na Primeira Guerra Mundial, nos campos de batalha, né, como soldado. Ele vai o quê? Ele vai formar, ele vai se tornar líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E quando eu falo em socialista aqui, não tem nada a ver com o socialismo das ideias igualitárias lá da União Soviética, tá? Não confundam, Hitler não era socialista, ao contrário, socialista no sentido de sociedade, de povo, né? Um partido que queria ajudar o povo, mas dentro do sistema capitalista. Então, o Hitler, ele vai formar esse partido e, aproveitando a situação de caos que estava na Alemanha, ele vai fazer um famoso golpe de Estado chamado, né, o Putsch de Munique, em 1923. O que ele faz nessa ação, professor? Ele tenta tomar a cidade, ele tenta tomar o poder através de uma revolução. Nessa fase aqui, ele já estava começando a articular as suas milícias paramilitares, que depois viriam a ser as famosas SA e SS, né? SA e SS eram os órgãos armados do governo nazista.
Então o Hitler tenta fazer esse golpe de Estado dentro da República de Weimar, só que não dá certo e ele é preso. Hitler é preso e durante essa estadia na prisão é que ele vai formular aquele livro famoso que tem a base de toda a ideologia nazista, né, o livro chamado Minha Luta, Mein Kampf, que vai ter ali todas as regras do socialismo, todas as regras do Minha Luta, que vai ter todas as regras, né, do nazismo. Toda a ideologia nazista vai estar presente nesse livro, essa é a primeira edição do livro que o Hitler criou durante a sua estadia na cadeia, ok? Então vamos lá. Quais são as principais ideias que serviram como base para o Hitler depois, durante o seu governo, que estão descritas no livro Mein Kampf, ok? Primeiro ponto, tá? Hitler vai criticar o liberalismo e o individualismo. Segundo ele, o liberalismo econômico, principalmente, enfraquecia a nação. É só lembrar, né? Depois que veio acontecer a crise de 29, essa ideia dele ficou ainda mais reforçada, tá? Democracia e comunismo geram caos. Então já dá para ver ali que ele vai ter, se ele fosse governante, né? Aqui ainda não era, ele não seria o defensor de um governo democrático e nem comunista, porque gerava caos. As ideias dos bolcheviques lá na Rússia abalavam a ordem e a paz, então eles combatiam o comunismo. O povo alemão, descendente dos cavaleiros teutônicos e fundadores do Sacro Império Romano Germânico, deveriam se orgulhar do passado e reerguê-lo. É a questão do Terceiro Reich, né? Hitler formou o Terceiro Reich, o Terceiro Império. Segundo ele, né, o primeiro império teria sido o Sacro Império Romano Germânico. O segundo império é aquele que termina com o final da Primeira Guerra Mundial, onde o Kaiser é deposto, e ele, obviamente, formaria o Terceiro Reich, tá bom? Outras ideias contidas em Mein Kampf, né? Os judeus exploravam os povos por onde passavam, então tinham que perseguir os judeus, como ele fez. Somente a raça ariana, o alemãozinho, loirinho, com o olhinho azulzinho, bonitinho, né? Coisa meia, seria uma raça superior e deveria governar o mundo, né? A raça ariana e a famosa teoria do espaço vital. Essa teoria do espaço vital é que vai embasar o quê? Todas as ações do Hitler. Por quê? Segundo essa ideia, a Alemanha só poderia conquistar se aumentasse, só poderia crescer se aumentasse o seu território. E lógico que para aumentar o território deveria travar guerras e conquistar as terras dos países vizinhos. Tá? Então, tem uma foto aqui do Hitler com uma menininha típica representante da raça ariana, ok? Então, essas são as ideias que estão em Mein Kampf. Crítica ao liberalismo, defesa da raça ariana, crítica ao comunismo, crítica à democracia, né? Crítica aos judeus, defesa do espaço vital. Então, essa ideologia que o Hitler criou, né, foi aquela que o partido usou quando tomou o poder. Tudo bem? Nesses slides aqui eu estou comentando, né, só para relembrar aquilo que eu já citei. Qual é o contexto para o nazismo emergir? Tá? Então, a Alemanha saiu humilhada do Tratado de Versalhes, a crise de 29 abala todo mundo, acaba com a crença no capitalismo liberal, né? A miséria é grande, vão surgir dois blocos na Rússia, os socialistas e os nazistas, tá bom? O Hitler vai usar o apoio da burguesia, que tinha medo das ideias socialistas, e através de um discurso nacionalista, isso é muito importante, tá? Sempre que falar em Hitler, falar em Mussolini, em governos totalitários, os governos totalitários têm como característica o quê? Usar um discurso nacionalista. Tá? Então, naquela crise,
o Hitler chega como defensor, salvador da pátria, defensor do povo alemão, né? Mostra todas as injustiças que o povo alemão estava sofrendo, mostra as soluções mágicas que ele faria, e isso ajuda esse grupo a assumir o poder, tá bom? Nessa época aqui, o Hitler, ele estava apenas militando na política, e após sair da cadeia, ele percebeu que através de golpes seria muito difícil. Então ele vai tentar chegar ao poder por meios tradicionais, propaganda, campanhas, né? Divulgação das ideias nazistas, dos símbolos nazistas. É aí que vai começar a espalhar pela Alemanha, né? A famosa bandeira nazista, a famosa suástica, que para a maioria das pessoas tem um aspecto, né? Uma conotação negativa, mas quando eu busco a origem desse símbolo aqui em povos da antiguidade, geralmente essa suástica ela era associada com boa sorte, né? Com algo positivo. É lógico que o Hitler, ele faz com que esse símbolo se torne sinônimo de coisa ruim, mas na origem não era. Então veja bem, eu tinha uma república com o presidente governando, né? O Hitler com o seu partido espalhando as suas ideias pela Alemanha, muitas pessoas aderindo às ideias milagrosas de Hitler. Eu vou ter a crise de 29, eu vou ter mais pobreza, mais miséria, mais revolta, e aí o presidente, na época, em 1933, que via a Alemanha num caos, né? O presidente Hindenburg, ele vai fazer o quê? Ele vai, finalmente, né? Com o apoio de grande parte já das pessoas que viam nas ideias dele uma solução para a Alemanha, ele vai escolher, nomear o Hitler como chanceler, como primeiro-ministro em 1933. Então ele assume o poder como chanceler, não através de um golpe, mas ele vai dar um golpe no sistema que existia, democracia, que permitiu que ele chegasse ao poder em pouco tempo, ok? Então tem início o governo nazista. O Hitler vai aproveitar que já tem poder e vai fazer o quê? Vai dissolver o parlamento, dissolve o parlamento, já assume, já começa a colocar as asinhas de fora, né? Ou faz novas eleições fiscalizadas por quem, professor? Fiscalizadas pelo grupo armado dele, que eram a SA e a SS, tá? SA, uma tropa mais de povão, SS, uma tropa de elite, tá? Ele vai conseguir o quê? Vai conseguir ganhar mais força nas novas eleições. Ele vai começar a partir daí também a criticar, a combater, a perseguir todos aqueles que estavam contra ele, inclusive os próprios membros do grupo nazista, os próprios membros da SA. E aí nós temos em 34 a famosa Noite dos Punhais, que ele vai eliminar todos aqueles que estavam com ideias perigosas pro nazismo do próprio grupo, mas ele vai eliminar. Em 34 vai morrer o cara que o nomeou chanceler, e aí ele se aproveita, né? Ele faz um plebiscito, e lógico, ele vence o plebiscito e ele se proclama o Führer, o líder, o chefe, o imperador, digamos assim, e tem início ao Terceiro Reich sob sua liderança, ok? Assumindo o poder, né, uma das primeiras coisas que ele faz é aprovar as chamadas leis de Nuremberg, que tinham um caráter antissemita, um caráter contra os judeus, né? Vão começar a organizar ali os campos de concentração de forma mais acentuada, exterminando os judeus nesses campos, ok? Ele já começa aí a utilizar todas as ferramentas para defender as ideias que ele sempre nutriu, ok? O que ele faz também? Começa a controlar a opinião pública, cria censura, né? Ninguém poderia falar mal do Hitler, porque senão se daria mal, era perseguido, era preso, era morto, sumia, né? Criou um ministério de propaganda, com o famoso Goebbels, né? A pronúncia do alemão não é meu forte, mas enfim. Nesse ministério de propaganda,
o governo alemão vai fazer tudo para enaltecer a imagem do Hitler. Então o Hitler vai ser apresentado como herói. Nos festivais, nos discursos, eles promoviam assim verdadeiras coisas mirabolantes para mostrar o poder do Hitler, propaganda, né? Ou nos livros escolares, desde cedo as criancinhas elas eram o quê? Estimuladas a defender as ideias nazistas, a adorar o Hitler, a dar a vida pelo Hitler. Tudo isso fazia parte, né, da manipulação na educação. E além disso, para não perder o poder, o Hitler usava a famosa polícia secreta alemã, chamada, né, de Gestapo. Tinha um poder muito grande para perseguir os oposicionistas do seu governo. Tá? Falando em questão de educação, eu tenho uma imagem aqui interessante, extraída de um livro de educação infantil. Não sei se dá para vocês verem claramente na imagem, né? Essa imagem aqui estava num livro didático e mostra o que, né? Estão numa escola, todos felizes aqui ao fundo, crianças loirinhas, bonitinhas, os olhos azuis, digamos assim, né? E nós temos aqui eles expulsando quem? Crianças com os cabelos mais negros, judeus, até o próprio professor que era judeu está entrando na dança, está sendo expulso, né? Eu tenho aqui um molequinho também que está mexendo com a menininha alemã, né? Porque afinal de contas eles eram ruins, né? Estavam mexendo, puxando o cabelo da menininha alemã. Então essa imagem aqui representa claramente o tipo de lavagem cerebral que os alemães faziam com as crianças desde a mais tenra infância dentro da Alemanha, né? Triste isso aí. E lógico, uma criança que desde cedo vai vendo isso, vai nutrindo dentro de si toda essa ideologia nazista. Tá bom? Professor, então Hitler foi um monstro, ele não fez nada de bom, ele foi completamente cruel, não teve nada de bom, ele não fez nada de bom. Fez, né? Teve um lado bom. Apesar de tudo isso, o lado bom do governo dele é que ele conseguiu o quê? Recuperar o país, recuperar um pouco a economia, né? A Alemanha voltou a crescer, ele incentivou a indústria, principalmente a indústria de armas. Então a economia alemã sai mais rápido da crise com as ações do governo de Hitler. Esse é o lado bom, né? Que com certeza some, desaparece, se desintegra de tanta barbaridade depois que ele foi fazer. Ok? Nesse contexto de tomada de poder pelo Hitler, eu tenho que citar, obviamente, a famosa Guerra Civil Espanhola, né? Porque o Hitler ele vai apoiar em 1936, estou quase começando a Segunda Guerra Mundial. O Hitler vai apoiar em 1936 o Francisco Franco, né? A Espanha vai entrar numa luta civil entre o seu próprio povo. De um lado, a Frente Popular, do outro lado, as falanges, o governo nacionalista, né? A Frente Popular ligada aos republicanos, apoio do socialismo, apoio externo, burguesia não quer, lógico, né? E a frente das falanges, né? Apoio da Itália e da Alemanha e da burguesia que não queria perder o poder também. Começa a Guerra Civil Espanhola entre esses dois blocos, tá? E o Hitler, muito sem vergonha, ele vai usar a Guerra Civil Espanhola para fazer o quê? Testar as armas que ele usaria depois na Segunda Guerra Mundial. Tá bom? A Espanha fica destruída, ou passa por um período difícil, é nesse contexto de guerra, de bombardeio, de luta, né? Que surge ali depois o famoso quadro Guernica, do Pablo Picasso, que mostra, né? Ele exprime os horrores da cidade de Guernica por causa da guerra, a morte, a
A Dor, é um quadro muito famoso do Pablo Picasso. Ok, gente? Tudo bem? Isso é o que eu tenho de principal sobre o Hitler, sobre as ideias dele, sobre a ditadura, sobre sua perseguição ao socialismo, sobre a sua ideia de que o liberalismo não funciona, as primeiras medidas, as perseguições aos judeus, ok? Agora eu vou estudar o Benito Mussolini na Itália. E basicamente, o principal das ideias fascistas na Itália são muito semelhantes às ideias nazistas, né? Tanto é que os dois líderes eles eram muito próximos. Tudo bem? Ok? Sobre a Alemanha já discorri, agora vou falar sobre a Itália. Então, vamos lá. Na Itália, o líder totalitário vai ser o Benito Mussolini, né? Assim como aconteceu na Alemanha. Qual que foi o antecedente? A Itália estava em crise, né? Principalmente depois da guerra, estava em miséria. Vai começar a surgir grupos com ideias novas, igual aconteceu na Alemanha, né? Vai ser criado o Faccio di Combattimento, que é o embrião do partido fascista. Coloquei nazista, é a pressa maldita, né? Então, partido fascista, Faccio di Combattimento, fácil, fascismo, tá? E essa palavra fascismo, esse fácil, tem a ver com o símbolo, né? Que usavam ali no antigo Império Romano, né? Os feixes, fácil, feixes de lictor, né? Que era um dos símbolos de poder do exército, do governo, que o Mussolini vai assumir também para si, como símbolo do fascismo. Assim como o Hitler, o Mussolini fazia oposição ao socialismo, tá? O Mussolini vai criar também um grupo paramilitar chamado os Camisas Negras. Tá? Lá o Hitler ele tinha as SAs, as SS. O Mussolini, antes de assumir o poder, ele cria os Camisas Negras, que fazem o quê? A famosa marcha sobre Roma em 1922, para mostrar o poder que ele tinha, para mostrar que o povo estava cansado. E aí, diferente do Hitler, tá? Ele vai conseguir o quê? Fazer com que o rei Vítor Emanuel III convide o Mussolini para fazer parte, para formar um governo. O Hitler, ele se inspirou nisso aqui para dar o golpe dele. Só que o golpe do Hitler falhou e ele foi preso. O Mussolini conseguiu já mais rapidamente assumir o poder, né? Então, o Vítor Emanuel, que era o rei, convida o nosso amigo Benito a formar um governo, a assumir o poder, tá bom? Então, o Mussolini assume o poder, lógico, também assim como o Hitler, vai começar a colocar suas asinhas de fora, vai começar fazendo o quê? 24 eleições, para variar, usam a força, o partido fascista usa a força para manter-se e ampliar o poder, né? Os inimigos começam a morrer, começam a assumir, né? O deputado lá, Giacomo Matteotti, ele é morto pelos Camisas Negras, gera uma revolta, né? Então Mussolini está começando a se tornar um ditador ali, ok? 25. O que o Mussolini vai fazer? Agora sim. Primeira coisa, fim do pluripartidarismo. Não poderia ter mais vários partidos políticos, apenas o fascista, ok? Vai proibir o direito às greves, manifestações do trabalhador. Olha a burguesia com medo do socialismo, né? Proíbe as greves. Abole, termina com a liberdade de imprensa. Ninguém poderia falar mais mal do governo. Tá lembrando? Bem parecido com o que Hitler fez na Alemanha. E o Estado passa a ser personificado pelo próprio Mussolini, né? Pelo próprio Duce, né? Que é a denominação com qual o líder vai ser chamado. Tudo bem? Nada deve haver acima do Estado, nada fora do Estado,
nada contra o Estado, né? São lemas do Mussolini, são lemas do fascismo. Olha lá, acredita no Mussolini, obedece, luta pela Itália. Então, estão percebendo? As características do fascismo são bem semelhantes à do nazismo, tá? Em 1929, o Mussolini vai assinar o famoso Tratado de Latrão, né? Que era o que? O fim da questão romana. O Papa não tinha o seu território, né? Ele estava sem um território, e aí com esse Tratado de Latrão, né? O governo da Itália reconhece o Vaticano como sendo um Estado próprio, independente, com o seu próprio líder, né? O Papa Pio XI, que é esse aqui, era o Papa quando foi feito o Tratado de Latrão, né, que beneficiou a Igreja e, consequentemente, a Igreja Católica passa a apoiar Mussolini. Né? Uma das grandes críticas que é feita em relação à Igreja é justamente a questão, né, desse apoio após o Tratado de Latrão. A Igreja sempre apoiou também, né, os movimentos contra o socialismo, que ela sempre criticava, ok? Crise de 29, assim como na Alemanha, né, assim como nos Estados Unidos e no mundo inteiro, abala a economia dos países. Qual que vai ser a resposta do Mussolini? Ele vai começar uma ação imperialista sobre a África para melhorar o seu comércio, para melhorar os seus mercados. Ele vai começar a produzir armas e ele vai começar, assim como Hitler, a fazer o quê? Um culto à sua personalidade, desde a educação também. Ok, pessoal? Então, eles assumem os poderes, Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália. E qual que é a consequência, professor, do nazifascismo, do nazismo e do fascismo? Teve alguma consequência? Lógico que teve, né? Boa! Melhoria socioeconômica na Alemanha e na Itália, né? E aí, a parte negativa, a expansão para outros países, essas ideias começam a se espalhar pelo mundo, né? Os governos vão começar a praticar uma forte censura, vão começar a defender fontes ideológicas próprias, né? O povo vai começar a ser muito controlado, manipulado, e diante de todos esses elementos aqui, né? Esse fascismo e esse nazismo vão ser as molas propulsoras para a Segunda Guerra Mundial. Eu costumo falar que um dos motivos da Segunda Guerra Mundial foi a primeira, com o Tratado de Versalhes, que a Alemanha saiu completamente humilhada e queria se vingar. E aí, esse sentimento de vingança, com o discurso nacionalista do Hitler, né, e com o perigo do nazismo e do fascismo, que eles queriam controlar toda a Europa, vão formar as condições para a Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Bem resumidamente, que eu não posso esquecer, professor Danilo de Oliveira: nazismo na Alemanha com Hitler, fascismo na Itália com o Mussolini. Governos diferentes, mas muito parecidos. Parecidos por quê, professor? Criticavam a democracia, criticavam o liberalismo, criticavam o comunismo, defendiam governos ditatoriais, defendiam a conquista de novos territórios, faziam a manipulação da propaganda, faziam uma lavagem cerebral na educação com as crianças, tá? Essas são características entre esses dois governantes, mas que são semelhantes quando eu penso em governo totalitário, onde o líder tem poder total. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, né? Se alguém conseguiu ver esse vídeo até o final e não dormiu, né? Pode mandar um e-mail para mim, prof.danilodeoliveira@gmail.com. Você pode questionar, você pode criticar, você pode dar sugestões, tá? Estou aberto a recebê-las, essas críticas, sugestões e ideias. Tá bom, pessoal? Então,
Muito obrigado pela paciência, espero que essa videoaula tenha sido útil. Lembrando mais uma vez, eu gravo essas videoaulas para que os meus alunos possam rever, os meus alunos, nesse caso aqui do 9º ano, né, possam rever o conteúdo visto na sala de aula, mas como eu sempre digo, repito novamente, a internet é pública, é aberta, está ali para quem puder, quem quiser ver. Então, se foi útil a aula para alguém, ótimo, fico muito contente, pode usá-la, aproveitá-la da melhor forma possível, tá bom? Então, um grande abraço e até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser.